Mas eu queria compartilhar realmente sobre esse assunto com você. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, no livro de Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 17. Eu quero ler juntamente com você aí esse texto importante. Nós vamos aprender hoje algumas lições sobre o que é a verdadeira Páscoa, né? A verdadeira Páscoa é Jesus. Eu quero meditar nisso com você nessa noite. Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 17, amém? Isso, amém? Quando você achar, me dá um sinal aí, amém? Nos diz, amados, livro de Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 17. No primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhes respondeu: ide à cidade ter com certo homem, e dizei-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Versículo 19 diz: e eles fizeram como Jesus lhes ordenara, e prepararam a... Você está lendo comigo aí, querido? Acompanha na Bíblia, então, se você não trouxe Bíblia, pode ser no celular, então acompanha aqui na tela comigo aqui. E prepararam a... Isso. Chegada a tarde, versículo 20, pôs-se ele à mesa com os seus 12 discípulos. Enquanto comiam, declarou Jesus: em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, como está escrito ao seu respeito, mas ai daquele por quem... Isso, pode mandar isso aqui mesmo. Ai daquele por quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Então Judas, que o traía, perguntou: acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. Enquanto comiam, versículo 26, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos, pois, desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino do meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Você pode dizer glória a Deus? Profetizo que você vai entender essa palavra em nome de Jesus. Queridos, a Páscoa, essa data tão especial para nós cristãos, enfim, até para os judeus, foi uma festa instituída por Deus, uma festa anual, que deveria acontecer uma vez no ano, que marca a passagem de uma vida de escravidão que o povo de Israel tinha para uma vida de liberdade. Se você ler lá no livro do Êxodo, você vai ver Deus ensinando ao povo como que isso deveria preparar a Páscoa, como que deveria ser instituída a Páscoa. Ela deveria ser celebrada em família. Mesmo aquele povo, o povo de Israel estava lá no Egito. A Bíblia mostra pra gente, se você ler, a história deles, vocês vão ver. Povo escolhido por Deus. Daqui a pouco, por causa de um monte de coisas que eles fizeram, eles começam a passar necessidade. E eles, no tempo de José, eles saem da sua localidade e vão até o Egito para lá se alimentarem. Para lá começarem a ter boas condições novamente. Os egípcios, que não eram bobos, falaram assim: já que esses caras estão vindo aqui comer da minha comida, eu vou aproveitar e vou usar eles como mão de obra. E aí faz eles de escravos. Começam realmente a fazer o seguinte: para vocês comerem agora, vocês vão ter que trabalhar para mim. A Bíblia conta toda essa história.
E aquele povo ali foi feito escravo por muitos e muitos anos ali naquela terra do Egito. Até que Deus levanta um libertador, Moisés, chamado por Deus realmente para falar assim: cara, você vai libertar o meu povo da escravidão, você vai libertar o meu povo disso que eles estão passando. Eu decidi dar um basta nisso. E a Bíblia mostra pra gente que Deus marca um dia para começar esse mover tudo acontecer. E falou o seguinte: olha só, Moisés, fala pro povo, ensina pro povo o seguinte, que eles vão celebrar essa festa chamada Páscoa, que vem da palavra chamada Pessach, que significa passagem. Eles vão se juntar nas suas casas, né, num dia, vão assar um cordeiro, vão pegar os pães, enfim, lá vão celebrar, vão estar juntos, bem arrumados, bem vestidos, vão comer em família. Se alguma família, né, enfim, for pequena, ela pode compartilhar com uma outra família. Eles vão estar juntos ali e não podem também esquecer do seguinte: além de terem esse momento de comunhão, de ceia, eles vão pegar sangue desse cordeiro que foi morto e vão passar nos umbrais das portas, significando, sabe, justamente já apontando para o sangue de Jesus que foi derramado pelas nossas vidas. Você pode dizer glória a Deus por isso? A Bíblia fala pra gente que aquele sangue era aspergido, era passado na porta, para que naquela noite, quando o anjo da morte passasse pelo Egito, para ferir todos os primogênitos, tanto dos filhos dos egípcios, quanto também dos animais, o anjo da morte passasse direto naquelas casas e falasse: olha só, nessa casa eu não posso tocar, porque nessa casa tem um sangue justificando a vida deles, já apontando para o sangue de Jesus. A Páscoa, na verdade, justamente celebrava isso. Olha só, eu estou tirando vocês de uma vida de escravidão e levando vocês a uma vida de liberdade. E quando você vê, amados, a Páscoa aqui que foi celebrada por Jesus, também mostra para a gente porque Jesus veio tirar a gente de uma vida de escravidão do pecado para levar a gente para uma vida de liberdade com Ele. Não existe maior escravidão para um homem, para uma mulher, do que senão o pecado, querido. E Jesus veio a esse mundo para falar: olha só, você tem que ser livre. Eu vim aqui nesse mundo para fazer você livre disso. Fala para o seu irmão, para a sua irmã do outro lado: você é livre, querido, amém? Sacode ele aí, sacode mesmo seu irmão, fala para ele: você é livre, isso, você é livre. Você é livre. E esse texto, amados, mostra como que foi esse momento. Ali, amados, era praticamente o último momento de refeição, de comunhão que Jesus teve com seus discípulos. E aí Jesus manda para eles: olha só, vocês vão preparar a Páscoa, vão lá. Ele dá algumas instruções para eles, naquela mesa ali. E algumas lições que Deus, sabe, ministrou no meu coração para a gente realmente tirar nessa noite, sobre como deve ser realmente a nossa Páscoa. A gente pensa muitas vezes que Páscoa é comer, sei lá, bacalhau, não sei o que o pessoal come nessa época, né? Peixe, né? Não sei, né? Chocolate, ovo. Não, amados. A Páscoa de verdade para nós, como nós ensinamos ontem para as crianças, é realmente o Cordeiro de Deus, que veio a esse mundo para nos salvar. A verdadeira Páscoa é dizer que Jesus vive. Você pode dizer glória a Deus por isso. A Páscoa de verdade é essa. E você vê algumas coisas nesse texto que nós acabamos de ler que ensinam isso pra gente, como que isso deve acontecer. Vamos pegar aqui, a Bíblia mostra pra gente o seguinte: os discípulos, né, quando chegaram nessa época, no dia da festa, no primeiro dia, né, dessa festa, eles perguntaram para Jesus: como é que a gente vai fazer, como é que vai ser? E Jesus dá instrução para eles, claro, dizendo: olha só, vão lá, procurem uma pessoa tal, um homem, né, e diz para ele para poder preparar o local chamado cenáculo, que seria celebrado essa Páscoa. Seria celebrado aquele momento. E isso dá uma lição para a gente, amados. Entenda o que eu vou te falar. Jesus já preparou tudo para você. Jesus já tem um novo e vivo caminho preparado para você. Basta você ouvir a voz dele. Basta você obedecer e fazer. E sabe, quando ele faz um convite para a gente tem que aceitar o convite dele. Jesus já preparou tudo. Fala isso para o seu irmão, para a sua irmã. Jesus já preparou tudo, querido. Tudo que talvez eu e você a gente não precisa mais fazer, ele já foi, já se entregou em favor de nós, já remiu os nossos pecados, já preparou tudo. Basta você aceitar o convite dele. Foi o que ele fez com os discípulos. Olha só, vão lá, fala para aquele moço lá: Jesus já tinha preparado tudo, estava tudo certinho. Quantos de nós às vezes queremos passar à frente de Jesus quando Jesus já deu o caminho para a gente?
Por que você quer fazer as coisas do seu jeito se Jesus já falou para você como tem que ser feito? Se você for olhar, e é um bom comparativo da Páscoa lá do Êxodo, instituído por Deus, a Bíblia mostra pra gente que Deus disse pro povo, olha só, cozinhem o cordeiro dessa forma, comam ele, assem ele, no final vocês queimem. Deus deu a planta certinho para eles. Da mesma forma Jesus fez, ou seja, amados, basta a gente muitas das vezes parar de querer fazer as coisas do nosso jeito e dar ouvidos à voz de Deus, que tudo vai dar certo. O problema da gente está quando a gente quer fazer as coisas do nosso jeito, quando a gente quer passar à frente de Deus, quando a gente não quer deixar Jesus dar a direção. Só que Jesus já te deu a direção, querido. A Bíblia fala, Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Não existe outro caminho, não existe. Você pode até pensar e acreditar, pastor, acredita em sorte, eu acredito em horóscopo. Não existe outro e vivo caminho que nos leva a Deus do que se não for Jesus Cristo. Ele inaugurou o vivo, Ele inaugurou um novo caminho, quando Ele se entregou na cruz do Calvário pela mim e pela tua vida. Quando Ele falou, já que eles pecaram, eu vou levar os pecados deles sobre mim, e não importa o preço que seria que eu tenha que pagar, Jesus já fez o caminho para você. Você pode aplaudir mais forte ao Senhor. Jesus já fez o caminho para você. Para de querer fazer as coisas do seu jeito. Para de querer muitas das vezes passar à frente de Jesus. Jesus já fez as coisas. Jesus já aqui está dizendo, olha só, vai lá porque eu já... E o versículo 19 mostra, os discípulos fizeram exatamente como Jesus lhes... O que está escrito na tua Bíblia aí? Ordenara. O segredo está aí, amados. Você quer ter comunhão com Jesus? Quer estar perto de Jesus? Faz as coisas do jeito que Ele está mandando você fazer. Faz as coisas do jeito dele, amados, é o melhor. A Bíblia mostra pra gente que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Talvez as coisas não estão acontecendo na tua vida, talvez as coisas estão dando errado para você hoje, porque você parou de fazer as coisas do jeito que Deus mandou você fazer. Talvez você desobedeceu a Deus e por isso as coisas estão dando errado para você. Mas hoje é a noite que o Senhor está separando para poder, sabe, virar essa chave na tua vida, fazer você dar meia volta e falar, não, vou fazer as coisas certas. Faz conforme Jesus está te ordenando, amados. Faz conforme Jesus está te ordenando, porque vai dar certo. Muda a tua oração. Para de orar pedindo para Deus aquilo que você quer e começa a orar fazendo o seguinte: Senhor, eu quero tal coisa, mas que seja feita a tua vontade, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Amados, não existe melhor coisa para você. Talvez você pode pedir um carro para Deus. Deus talvez não quer te dar um carro, Deus quer te dar um trem, um avião, não sei. Peça para Ele fazer a vontade dele na tua vida. Faz as coisas do jeito dele, como Ele te ordena. Esse é o segredo, amado, você vai ser abençoado. Foi assim, ele deu a planta exatamente. Façam desse jeito aqui. Vocês vão ter comunhão comigo. Vocês vão estar próximos de mim. Para de ficar querendo botar, sabe, aquela história daquele ditado que fala, né? A gente bota o boi na frente do carro, os carros na frente dos bois, né? Não. Faz as coisas do jeito dele, amados. Vai dar certo. Vai dar certo. Amém? Amém? É isso. Só aceita o convite dele. Outra coisa interessante nesse texto, amados, é que ele prepara esse momento, sabe? Jesus tinha uma multidão que seguia ele, uma multidão. Mas Jesus pega aquele momento e fala assim: não, eu vou fazer só com vocês, os meus discípulos, aqueles que eu escolhi, os 12. Amados, a Páscoa, né, quando você vai ver no livro de Êxodo, ela era celebrada justamente em família. Ou seja, Jesus estava dizendo isso para eles: olha só, a minha família são vocês. Nem a mãe de Jesus entrou nesse momento, amados. Nem os irmãos dele que ele tinha entraram nesse momento. Foi a família dele, os discípulos. E para você ir muito além, para você entender, amados, uma coisa mais além disso, aqueles homens que Jesus escolheu, os seus discípulos, talvez aos olhos humanos eram pessoas que não teriam aquela oportunidade. Por quê, pastor? Pergunta aí, por quê, pastor?
Entende? Preste atenção no que eu vou te ensinar. A Bíblia mostra pra gente, se você for ler acompanhando, que os meninos, meninos daquela época, para eles terem contato com mestres, os caras mais estudiosos, eles precisavam ser os melhores naquilo que eles faziam. A Bíblia mostra pra gente, se você for ler, estudar nas escolas de rabino, que até uma certa idade eles tinham que aprender, eles tinham que gravar a Bíblia, o Antigo Testamento de cabeça, saber tudo, perguntar o que está escrito lá em Isaías 61, pá, tem que saber, o que está escrito em Gênesis 1, pá, tem que saber, era assim, na cabeça, estudando. Só que chegava um momento que, uma certa idade, geralmente 12 anos, os meninos, 12, 14 anos, não sei exatamente, eles eram separados dizendo o seguinte: olha só, vocês vão continuar fazendo serviço sacerdotal os melhores, e vocês que não foram tão bons, vocês vão seguir a profissão do pai de vocês. Vocês vão lá e tal, segue a profissão do pai de vocês. Vocês não precisam, O apóstolo Paulo era um dos caras desses, assim, tops, que estudou aos pés de Gamaliel, ou seja, um rabino muito conhecido, talvez o maior daquela época. E a Bíblia mostra pra gente que Jesus escolhe discípulos, amados, pessoas, sabe, completamente comuns. Um cobrador de impostos, um pescador, não falava nem direito. Talvez, amados, aqueles homens não teriam essa oportunidade nunca na vida deles, de sentar numa mesa com um mestre para poder aprender. Mas Jesus escolheu aqueles homens. E isso dá uma lição para a gente nessa noite. Talvez ninguém escolheu você para nada nunca na tua vida, mas Jesus escolheu você. Jesus olhou você no ventre da tua mãe e falou: vai ser você, vai ser você. Ah, mas eu sou uma pessoa que tem, amados, não importa a tua dificuldade, não importa talvez o que você passou, o que importa é que Jesus escolheu você. Jesus escolheu homens comuns para, através de homens comuns, aperfeiçoar eles e levar o evangelho dele aonde? Aos confins da terra. Jesus escolheu você, ainda que o mundo não tenha escolhido você, ainda que as pessoas rejeitem você, ainda que ninguém olhe para você e dê nada por você. Jesus ama você, Jesus te valoriza, Jesus escolheu você. Mas pega isso com certeza no seu coração. Eu estou pregando para alguém aqui que talvez está vivendo, sabe, uma sensação de rejeição no seu coração. Talvez você olhe para dentro de você e você fala: ninguém me ama. Não, Jesus ama você. Ah, pastor, mas ninguém está bem comigo. Jesus ama você. Talvez Jesus quer aperfeiçoar você como aperfeiçoou os discípulos. Pegou Pedro, tratou com Pedro. Pegou os homens, sabe, tratou com eles. Mas para de ficar pensando que sabe que ninguém ama você. Jesus ama você, amado. Para de ficar pelos cantos se lamentando. Para de ficar brigando com o mundo inteiro, sabe? Talvez a tua forma de defesa é essa. Chega alguém, você é uma pessoa muito reativa. Por quê? Porque você passou por situações difíceis na tua vida. Você foi rejeitado por alguém, mas Jesus não te rejeitou. Jesus não rejeitou você. Talvez o teu pai, a tua mãe, a Bíblia fala: poxa, tem uma mãe que é o maior amor talvez que exista no mundo, o amor de uma mãe, esquecer de um filho. Mas eu não esqueço de ninguém. Jesus, Deus não esquece de ninguém. Olha, amados, foi o que ele fez com esses homens. Numa das versões, se você for ler lá no livro de Lucas, ele fala: eu desejei ardentemente ter esse momento com vocês. Jesus deseja isso, amados, ter comunhão com a gente. Jesus deseja estar perto da gente. O problema é que muita da gente abre mão dessa comunhão, abre mão da mesa com o Senhor. A mesa fala de comunhão, a mesa fala realmente, sabe, disso, de família. E falta muito nesses dias, amados. Eu falo isso porque é um costume nosso, infelizmente. A Mari muitas das vezes briga lá em casa comigo para isso. Temos que sentar na mesa para comer, tem que sentar na mesa para comer. Na parte agora, porque a nossa vida é muito corrida, amados. Sabe, tem dia que a gente não consegue, se ver na hora do almoço, caso trabalha aí, se correndo, não está trabalhando, e às vezes sábado, domingo, às vezes é o tempo que a gente tem, mas não abra mão disso, amados. Não só com a tua família, claro, a gente vai estar ministrando muito sobre isso, principalmente no mês que vem, mas principalmente não abra mão da comunhão com Deus. Não abra mão. Aqueles homens, amados, tinham tudo para não serem pessoas, sabe, que a sociedade ia olhar para eles e como olhavam para eles, falavam assim: cara, o que são esses caras? No Pentecostes, quando o Espírito Santo desce sobre eles, eles falam: cara, que esses caras, sabe, como é que esses caras estão falando em novas línguas aqui? Esses caras aí que nunca estudaram, essa galera aí, esse pessoal aí que mora na comunidade, é você mesmo que Deus escolheu para mudar a história da tua vida, para mudar a história da tua família e para mudar a história de outras pessoas também. Não importa de onde você veio, querido, sabe por quê? Não importa onde você nasceu, o que importa é que você foi gerado no coração do Pai.
Antes mesmo de você ser gerado na barriga da sua mãe, Deus gerou você no coração dele. Fala isso para quem está do teu lado aí. Você foi gerado no coração de Deus, amado. Você foi gerado no coração de Deus. Sabe, Jesus escolheu você. Jesus nos escolheu quando ninguém nos escolheria. Foi assim também com a Páscoa lá, amados, lá no Êxodo. Os escravos, os caras que não tinham escravo não têm direito a nada, amados. Come, na verdade trabalha para comer. Trabalha para sofrer muitas das vezes. Foi assim que Deus fez também com o povo de Israel lá no Egito. Falou assim, cara, vocês são escravos, ninguém olha para vocês não. Eu vou recomeçar com vocês. Vou tirar vocês de onde vocês estão, vou iniciar um novo caminho com vocês. Deus está fazendo isso com pessoas aqui e vai fazer com pessoas aqui. Teu sofrimento, amado, tudo que você passou, tuas rejeições vão ficar tudo no passado. Vão ficar, sabe, você vai entender que o significado da Páscoa é esse. Você vai declarar, hoje é a minha Páscoa, hoje é a minha passagem. De uma vida de tristeza para uma vida de alegria. De uma vida de rejeição, sabe, para uma vida de comunhão com Deus. Hoje é a noite que o Senhor separou para você, sabe, viver essa passagem. Um novo nível, um novo tempo. Ah, pastor, mas eu era assim, eu fazia. Eu me desviei, querido. Jesus tem um novo e vivo caminho para você. A glória da segunda casa sempre é maior do que a primeira. Se você entender isso, se você aceitar o convite de Jesus, Jesus vai levar você além do que você possa imaginar. Jesus vai levar você, amados, aonde talvez você nunca chegou. Talvez você nunca chegaria. Teu pai não chegou, tua mãe não chegou, mas você vai chegar. Porque Jesus te escolheu. Porque Jesus olhou para você e falou, vai ser ele, vai ser ela. Aleluia! Diga obrigado, Jesus. Entenda isso, querido. Deixa eu falar uma coisa, outra coisa interessante com você que a gente aprende na Páscoa também de Jesus. Aleluia. Jesus já preparou tudo, Jesus nos escolheu. Olha que coisa interessante. A Bíblia mostra pra gente o seguinte: chegou a hora, né? Versículo 20, chegar à tarde, pôs-se ele à mesa, ou seja, se reclinou à mesa com os seus discípulos. Naquela época, mas não tinha cadeira não, eles não usavam não, a mesa era no chão, assim, baixinha. Eles ficaram ali, sabe, abaixadinhos, sentados. Algumas versões, alguns rabinos vão dizer que é deitado, mas geralmente sentado, numa mesa bem baixinha, assim, como se sentasse no chão. E a Bíblia mostra pra gente o seguinte: enquanto eles estavam ali comendo, Jesus falou, em verdade eu vos digo que um de vocês vai me trair. E amados, falar aquilo naquele momento, naquela mesa ali, os caras ficaram assim, começaram a ficar, caramba, poxa, nós aqui caminhamos 3 anos com Jesus aqui, sabe, com ele, um de nós vai trair Jesus. E quando Jesus fala aquilo, aqueles discípulos começaram a ficar preocupados, caramba, quem vai ser? Será que sou eu? E não nessa versão aqui, mas no texto a gente pode ler também em Marcos ou em Lucas. A Bíblia vai dizer pra gente que Jesus, quando eles falam isso, que eles começam a se perguntar, ele pega um pedaço de pão molhado, coloca num prato e entrega para Judas. Talvez você diga assim, fala assim, pastor, quer dizer então que Jesus, né, já largou logo na cara dele e falou, você que vai me trair. Peguei o pão molhado e dei para você. Só que você precisa entender o contexto mais no profundo, amados. Por quê? Porque aquela atitude que Jesus teve, na verdade, naquela época significava o seguinte: a pessoa que recebia o pedaço de pão molhado era a pessoa que tinha mais honra naquela mesa. E é uma lição grande para a gente, você vai entender. Ou seja, Jesus estava dizendo o seguinte: o traidor é a pessoa que tem que ser mais honrada aqui nessa mesa. Os discípulos não entenderam nada. Falaram assim, peraí, pô, Jesus está falando que um vai trair. Ele entrega o pão molhado para Judas, né? E Judas ali já tinha sido tomado pelo diabo, já estava endemoniado, já a Bíblia mostra para a gente, daqui a pouco ele sai da mesa e vai embora. E falando assim, cara, peraí, né? Porque o diabo ficou enfurecido, tinha tomado o corpo de Judas, já estava enfurecido. Por quê, amados? Porque a atitude que Jesus teve é a maior lição que a gente pode tirar nesse dia. Ah, pastor, estão me caluniando, estão me perseguindo, Você tem que tratar com honra quem te persegue. A gente precisa tratar com honra quem trai a gente. Pastor, o que é isso, amado? O nível, o sarrafo lá, né? A gente pega assim, tá alto para isso mesmo. Para você entender um pouquinho como que isso acontece, eu vou contar uma história para você. Aconteceu com o pastor Tiago Brunet, que vocês conhecem, ele deve deixar eu falar do Tiago Brunet, já escutaram aí na internet, né? Enfim. O pastor Tiago Brunet um dia estava num aeroporto, viajando, fazendo ponte aérea com a esposa dele. E ele parou para tomar um café, né? Nessas cafeterias que tem de aeroporto.
E ele falou o seguinte, quando ele sentou para tomar o café lá e tal, não estava muito cheia a cafeteria com a esposa dele, a moça demorou a atender ele, sabe? A situação acontece, então às vezes demorou a atender, demorou uns 10 minutos para chegar até a mesa dele. E ele, né, enfim, chegou com antecedência, mas nesse negócio de voo, tem horário, tem embarque, né, enfim, você tem que se antever. Ele foi lá e chamou a menina e tal. Quando a menina veio, né, para anotar o pedido dele, já veio anotando o pedido dele já enfurecida, tava, enfim, alguma coisa tinha acontecido com ela, enfim. Ele anotou o pedido e tal. Demorou mais 10 ou 15 minutos. Era só 2 cafezinhos, irmão. O pedido dele. Não era nada elaborado, não. 2 cafezinhos. Quanto tempo você demora para fazer um cafezinho em casa? Sabe? Cafezinho desses de máquina, rapidinho, né? 10, 15 minutos, 20 minutos para poder servir, 25 minutos para servir um cafezinho para ele. E quando, né, depois desse tempo que ele foi lá me perguntar como é que estava o café, ele levantou, foi até a moça foi, trouxe a bandeja e tacou a bandeja na mesa dele. Pá! O que você faria se você chegasse num restaurante, numa cafeteria para ser atendido e alguém tacasse a mesa, tacasse a bandeja na tua mesa? Fala a verdade, irmão. Fala para mim o que você faria. O Wendel falou, jogava de volta, pastor. Oi? Chamava o gerente, né? Até aí, batia a boca a mulher, não sei, né? Pois é. A esposa do pastor Thiago Brunet, uma mulher muito tranquila, ele falou, mas até aquilo, sabe, mexeu com ela, sabe? E, né, sabe, pegou ela assim, deu, né, mexeu com ela, deixou ela um pouco irada. Ela falou, caramba, que isso, filho? Poxa, mulher faz um negócio desse e tal. Pô, vou chamar o gerente. Deus falou com ele naquela hora, amados, e falou, não, filha, espera um pouquinho. Vamos fazer diferente. Acabaram de tomar o café, pediu a conta, a mulher também não trouxe a conta. Ele teve que levantar para ir no caixa para pagar. Escuta. Quando chegou no caixa para poder pagar, quem foi receber também foi abençoada, foi lá receber. E olha o que ele fez, amados. Ele falou para ela, ele falou assim, minha filha, eu queria te agradecer. Aí ela, me agradecer sim, porque eu percebi que você hoje não está no dia bom, mas mesmo assim você foi lá e atendeu a gente e entregou o que a gente pediu para você. Eu não sei se você hoje foi, olha, se você foi agredida pelo seu marido, se você brigou com o filho, se alguma perda aconteceu na tua vida, mas eu queria te agradecer. Aquela mulher, amados, quando ela escuta isso, ela se derrama, ela começa a chorar. E o pastor Thiago Brunet abençoou a vida dela. Totalmente ao contrário do que talvez qualquer um de nós faríamos, amados. Mas é uma lição para a gente entender e aprender. Jesus honrou o traidor. A pessoa que naquela mesa ali já tinha arquitetado, já tinha vendido ele por 30 moedas de prata. Como que a gente tem lidado com as pessoas que nos perseguem? Como que a gente tem lidado com as pessoas que falam mal da gente? Como que você tem lidado com quem tira você do sério? A gente precisa fazer como Jesus. A gente precisa aprender com Jesus. Ah, pastor, mas o Cailan me perseguiu. Pegando exemplo, Cailanzinho. Ame o Cailan. Eu aprendi, amados, que a gente precisa devolver para as pessoas não aquilo que a gente recebe, mas aquilo que a gente, ou como a gente gostaria de ser tratado. Não devolva para as pessoas aquilo que você recebeu da pessoa. Devolva na medida que você quer ser tratado. Recebeu grosseria? Devolva à medida que você... Devolva educação, devolva amor. Pastor, nós não somos... Não sabe, a gente não tem sangue de barata. Não tem mesmo, irmão. Mas você acha que se não fosse para você aprender alguma coisa com Jesus... Para que você conheceu Jesus? É para mudar a sua vida. Não é só quando você se converteu lá atrás, não. Ele continua trabalhando no nosso caráter hoje. Porque às vezes a gente está aqui, antigo de igreja, velho, né? Achando que não. Deus quer trabalhar, Deus continua trabalhando na gente hoje, amado. Ele não parou de trabalhar em nós, não. Eu indiquei esse vídeo aqui lá, não sei se alguém assistiu o Talhadeira de Deus, que acabei esquecendo de colocar no grupo da igreja, mas mostra isso. O trabalho de Deus na nossa vida, ele é contínuo. Ele não para, porque se parar, meu irmão, alguma coisa vai sair do lugar. Devolva a ofensa com honra. Ele nos ensinou isso na oração do Pai Nosso, dizendo assim, Pai, perdoa-se, perdoa quem nos tem ofendido, perdoai já só quem, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ou seja, eu não tenho como perdoar se alguém não me ofender.
Você precisa aprender isso, meu irmão. Nós precisamos aprender isso. Quando a gente entender isso, a gente vai ter plena comunhão com Jesus. Porque Jesus, amados, foi cuspido, foi, bateram nele, cuspiram nele, pegaram uma cruz, chicotearam ele, mas quando ele tinha total, direito de na cruz do Calvário nos ofender, quando ele tinha total direito de nos maldizer, ele vira para o Pai e fala assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão dizendo. Quando ele tinha oportunidade de julgar você, ele te perdoou. Quando ele tinha oportunidade de sentenciar a minha vida, ele escolheu perdoar, ele escolheu amar. Escolha perdoar, escolha amar. Assim você vai viver na plenitude o que Jesus tem para você. Oh, aleluia. Escolha perdoar. Escolha. Pastor, fulano me machucou, meu familiar, perdoa, querido. Talvez seja difícil você, nessa noite, talvez você sentiu o perdão, mas tome a decisão de perdoar antes de você sentir. Toma a decisão de liberar o seu coração. Talvez tenha coisa travada na tua vida porque você não conseguiu liberar perdão para o seu pai, para sua mãe. Eu não sei, Deus está falando com alguém aqui. Talvez você não conseguiu liberar perdão para aquela pessoa que tanto te machucou, que aprontou uma com você, que te vendeu, literalmente como Jesus foi vendido por Judas. Mas ele escolheu honrar. Ele escolheu perdoar. Escolha honrar, amados. Mas pastor, fulano fez isso comigo. Escolha honrar, escolha perdoar, escolha entregar na mão de Deus e faz a tua parte, amados. E quando você não perdoa, a doença fica dentro do seu coração. Eu já conheci gente que morreu de câncer porque, não liberou perdão. Entendo o que eu tô te falando nessa noite, é Deus falando com a gente aqui. Eu sinto uma graça dele aqui nessa noite. Não é mais uma ceia comum a Páscoa falar disso, amados. Escolha perdoar. Deus escolheu perdoar o povo, dele, quando ele foi lá e falou: cara, eu vou libertar vocês. Vocês talvez fizeram um monte de coisa contra mim, vocês não me ouviram, vocês, fizeram um monte de besteira, mas eu escolhi perdoar vocês. Vou levantar um libertador para livrar vocês. Vou entregar o cordeiro que tira o pecado do mundo por vocês. E foi o que ele fez, amados. Se você for ler a Bíblia, você vai ver que em Gênesis, Abraão vai sacrificar Isaac ali naquele momento que Deus pede o filho dele, e aparece o cordeiro que foi trocado pela vida de um menino, sim ou não? No livro de Êxodo você vê Deus instituindo a Páscoa e pegando um cordeiro e trocando o cordeiro pela proteção e salvação de uma família. Em Levítico, você vai ver Deus pegando um cordeiro e trocando e salvando em favor de uma nação. Mas no Novo Testamento você vê o Cordeiro de Deus, que tira o pecado de todo mundo, sendo entregue em favor de cada um de nós. Não foi por uma pessoa, não foi por uma família, não foi por uma nação, foi por cada um de nós. Foi pelo mundo inteiro que ele se entregou. Foi pelo traficante, foi pela prostituta, foi por qualquer um de nós, foi por cada um de nós. Ele se entregou também por aqueles que te feriram, ele se entregou também por aqueles que te machucaram, mas o mais importante, amados, ele se entregou por nós, para que a gente aprendesse com ele, também praticasse, fizesse a mesma coisa que ele fez. Perdoe como Jesus perdoou. Perdoe. Depois desse momento tão lindo, que talvez ninguém entendeu, ele pegou o pão, partiu, deu aos discípulos, dizendo: esse ato que nós fazemos aqui uma vez por mês, e que às vezes a gente não consegue entender, esse ato fala justamente disso. O pão que simbolizava o corpo dele, moído pelas nossas transgressões. O sangue que estava presente lá desde a Páscoa, lá do Êxodo, lá também estava aqui, simbolizando, remissão de pecados, proteção. Jesus morreu por você para isso, amado. A Páscoa de Jesus nos ensina isso. Ele já preparou tudo para a gente. Ele nos escolheu. Ele ensinou a gente como a gente tem que tratar as pessoas que nos ofendem.
Tudo isso, amados, em favor da minha e da tua vida. Não há nenhum ser humano nesse mundo que possa dizer e ser merecedor disso. Nenhum de nós, amados, somos merecedores. Isso é a graça dele. Um favor que foi derramado pela nossa vida de uma forma completamente merecida. Mas ele escolheu perdoar. Ele escolheu amar. Quantos são gratos a Jesus aqui por isso nessa noite? Você pode levantar sua mão e dizer obrigado, Jesus. Agradeça a Ele, agradeça a Ele. Ele escolheu. E a pergunta que eu faço nessa noite é: e você? Qual é a tua escolha nessa noite? Aceitar isso tudo que Jesus fez por você ou desprezar o sacrifício dele? Qual é a tua escolha nessa noite realmente? Atender o convite que ele está fazendo para você, de entender que tudo ele já preparou para você, basta você dar ouvidos à voz deles e entregar a sua vida para ele. Ou você vai receber a honra dele e vai sair da mesa. Porque infelizmente Judas fez isso, amados. E Judas representa muitas das vezes as pessoas que, sabe, foram alcançadas por Jesus, viveram, foram tocadas por Jesus, mas infelizmente se venderam por qualquer coisa desse mundo. Abrem mão de uma vida eterna por algo passageiro. Sabe qual foi o preço pela vida de Jesus? 30 moedas de prata. Pastor, o que dava para comprar? O que dava para comprar naquela época com essas 30 moedas de prata, pastor? Um terreno. Estima o preço de um terreno, X, um pedaço de terra qualquer. A Bíblia fala para a gente que esse terreno, infelizmente, foi usado no suicídio de Judas. Porque é justamente isso que acontece com a gente quando a gente rejeita o favor de Jesus. As coisas desse mundo matam a nossa vida espiritual. As 30 moedas de prata que foram usadas, para vender Jesus, compraram um terreno que Judas depois pegou uma corda, desceu e se suicidou. Que ficou conhecido como Campo de Sangue ou Aceldama, enfim, você vê isso lá no livro de Atos. Qual o preço que você quer pagar, amados? Precisava Judas ter derramado o sangue dele? Não. Jesus já tinha preparado, Jesus já tinha derramado o sangue dele por ele. Basta você dar ouvidos e aceitar o sacrifício de Jesus por você. Eu quero orar junto com você, que diz nessa noite, falando assim: pastor, eu escutei e essa mensagem foi para mim, sabe? Deus falou comigo. Eu quero nessa noite, eu verdadeiramente fazer esse compromisso de entregar a minha vida para Jesus. Eu não quero sair dessa mesa com Jesus.